Maravilha. Tá começando a gravar, eu não vou esquecer hoje de gravar a aula. Seguinte, pessoal, a gente vai continuar falando das revoltas, tá? Da República, as revoltas geradas pela República, né? Pela proclamação da República. E hoje eu tinha prometido que eu ia falar do Contestado e de Canudos. Só que eu comecei a preparar a aula para falar de Canudos e eu vi que estava muito grande. E eu falei, gente, eu acho que não vai dar para falar de duas revoltas numa aula só, não. Então eu resolvi manter só Canudos hoje. E se sobrar tempo, eu faço que nem na aula passada. Começo a falar um pouquinho da próxima, do contestado, e a gente segue na outra. É, mais uma vez, para quem está chegando aqui a primeira vez na aula, eu sou Eduardo, professor de História do Brasil. E a gente está. A História do Brasil 2, que vai falar do período da República até os dias de hoje. Parece pouco tempo, né? É pouco tempo, 130 anos de história, comparado com quem vai falar com outro professor, o Arthur, que está falando do Brasil colonial e imperial, que são mais de 400 anos, né? Mas a história recente do Brasil, né, República para cá, é muita coisa que aconteceu. E cai muito nas provas, tá? Algumas revoltas dessas da nova república, né, ou república ou da república velha, né, ou da primeira república, a nova república é a nossa agora. Da velha república e da primeira república cai muito na prova algumas revoltas, então por isso a gente vai estudar elas. E hoje eu vou falar aqui com vocês da Guerra de Canudos, tá? A Guerra de Canudos ela aconteceu na Bahia e por que ela é muito importante para a gente estudar, tá? Por que é importante a gente estudar a Guerra de Canudos, cara? Porque a Guerra de Canudos tem uma figura, traz pra gente uma figura não, que assim, não se tem uma imagem dele, não tem uma foto dele para mostrar, né, o Antônio Conselheiro. Até tem uma foto, mas eu acho muito forte para botar na foto, que a única fotografia que se tem de Antônio Conselheiro é ele morto, né? Então eu não vou mostrar a foto que é muito pesado. Mas é importante falar da Guerra de Canudos ou a campanha de Canudos, tá? Como ela é conhecida. O que foi a Guerra de Canudos? Ela acontece na Bahia, tá? Entre os anos de 1896 e 1897. Ela dura um pouco mais aí de um ano. E foi um conflito armado que envolve o exército brasileiro e membros de uma comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, né? E foi em Canudos, que é lá no interior da Bahia, e os confrontos ocorreram aí nesse período. Deixa eu ver que chegou mais gente aqui. Boa noite, Ana. Eu já comecei, mas é aquela história. Depois eu vou botar lá no YouTube. Acabei de começar, perdeu 4 minutinhos de aula, tá? É, então, os confrontos aconteceram nesse período, né, entre 1896 e 1897. Alguém mandou, acho que mandou mensagem aqui. Vou botar aqui para poder ler. Aconteceu nesse período e a guerra de Canudos, ou a campanha de Canudos, termina com a destruição, literalmente mesmo, a destruição da comunidade de Canudos e a morte da maior parte dos 25 mil habitantes de Canudos, tá? Então, explicar um pouco sobre a região para vocês entenderem o que leva à revolta, tá? O que leva à guerra. A região de Canudos, historicamente, ela é caracterizada por latifúndios improdutivos, tá? Secas, tinha muitas secas cíclicas, né? Períodos cíclicos de seca e um desemprego muito alto. Né? E Canudos ali, a Bahia, passava por uma grave crise econômica e social. E milhares de sertanejos partem para Canudos, que era uma cidadela, uma cidade pequenininha, liderada por um peregrino conhecido como Antônio Conselheiro. Né? E essas pessoas vão para lá unidos na crença de uma salvação, né, milagrosa que ia poupar os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social. E grandes fazendeiros da região, né, da região ali da Bahia, unindo-se à igreja, eles iniciam um forte grupo de pressão
junto com a República, que tinha acabado de ser instaurada, pedindo que fossem tomadas providências contra Antônio Conselheiro e os seus seguidores. E o que a República fez, tá? Que Antônio Conselheiro se torna uma figura muito forte ali na Bahia, tá? Não só na Bahia, no Nordeste inteiro. E assim, a coisa fica muito forte mesmo e começa a preocupar a República recém-instaurada. Então, a República começa a criar rumores, né, boatos, de que Canudos se armava para atacar cidades vizinhas e partir em direção à capital, Rio de Janeiro, para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Eram os boatos que se criaram sobre Canudos, tá? Então, né, apesar de não haver nenhuma prova desses boatos, né, nenhuma prova de que a comunidade de Canudos iria se armar e invadir as cidades vizinhas e marchar rumo ao Rio de Janeiro para depor a República e instaurar novamente a monarquia, não se tinha provas desses rumores, mesmo sem provas, o exército foi mandado para Canudos. 3 expedições militares contra Canudos foram derrotadas. Eu estou dando um resumo, mas eu vou falar disso tudo, tá? E isso apavorou a opinião pública, e a opinião pública acaba exigindo a destruição do Arraial de Canudos, dando legitimidade ao massacre, né, de quase 25 mil sertanejos. E além disso, se estima que 5 mil militares tenham morrido nesses confrontos. E a guerra ela termina com a destruição total de Canudos e a degola de muitos prisioneiros. Quem lembra da aula passada, que a gente falou da Revolução Federalista, né, ambos os lados, né, a Revolução Federalista foi uma guerra civil entre republicanos, e ambos os lados tinham o costume de degolar, né, cortar a cabeça dos seus prisioneiros. Essa guerra de Canudos foi uma guerra entre sertanejos da Bahia, de Canudos, contra republicanos. E os republicanos, né, degolavam, né, os seus prisioneiros. Então a guerra termina com a destruição de Canudos, a degola dos prisioneiros de guerra e o incêndio de todas as casas do Arraial. Eu vou mostrar depois a foto de como era Canudos, tá? Tem uma foto e um desenho, tá? A foto, óbvio, é de uma qualidade muito ruim, mas o desenho, comparado com a foto, dá para vocês verem mais ou menos como que era. Mas, gente, para entender legal Canudos, a gente tem que entender a figura de Antônio Conselheiro, tá? O nome dele era Antônio Vicente Mendes Maciel, o apelido dele era Antônio Conselheiro. Ele nasceu em Quixeramobim, no Ceará, em 1830, no dia 13 de março. E ele era de uma família muito tradicional que vivia nos sertões, e entre a terra natal dele, né, e Boa Viagem. E ele foi comerciante, professor, advogado, e lá no sertão de Ipu e Sobral. E após a esposa dele ter abandonado ele, né, em favor de um sargento da Força Pública, ou seja, a mulher dele largou ele para ficar com o sargento da Força Pública, ele passou a vagar pelos sertões em uma andança de 25 anos. Ele fica 25 anos andando pelo sertão, tá? Até que ele chega em Canudos em 1893. E ele se torna líder do Arraial de Canudos, e ele essa liderança dele começa a atrair milhares de pessoas. E nessa época, acreditava-se que a República, recém-plantada no país, era a materialização do reino do anticristo na Terra. Tá? A revolta de Canudos ela é uma questão social e uma questão religiosa. Tá? As pessoas acreditavam que a instauração da República era um ato, né, do anticristo na Terra, uma vez que o governo eleito seria uma profanação da autoridade da Igreja Católica para legitimar os governantes. E a cobrança de impostos efetuada de forma violenta, né, a celebração do casamento civil e a separação entre a Igreja e o Estado eram provas cabais da proximidade do fim do mundo. Então, a parte religiosa é meio que voltada a esse fanatismo, né? A essa crença de fim do mundo.
se acreditava, né? Vale lembrar que a gente, naquela época, não se tinha o fácil acesso à informação como a gente tem hoje, né? Hoje, se você vê pessoas falando sobre isso, né? Que determinada coisa, determinada manifestação política, determinada manifestação de governo é coisa do demônio, coisa do fim do mundo, a gente sabe que não é verdade, né? Chegou alguém aqui na aula, deixa eu liberar aqui. Fala, Rafael, beleza? Bom, vou seguir aqui com a aula. Então o pessoal tinha isso, né? Com a República instaurada, começa a se cobrar impostos de forma mais violenta. O casamento passa a ser um casamento civil, não apenas um casamento religioso, né? Passa a valer pela lei, né, o casamento civil. A igreja e o Estado se separam. Então tudo isso é visto como o país, o Brasil, se afastando da igreja, né? Da igreja cristã, da igreja católica. E no interior a coisa era muito mais fanática, assim, né? Então se tinha essa ideia de fim de mundo, tá? Essa é a questão mais religiosa. E como era o Arraial de Canudos, né? A cidadela, né? A aldeia de Canudos, né? Canudos era uma pequena aldeia que ela surge no século XVIII, nos arredores da fazenda de Canudos, que era nas margens do rio Vaza Barris. E com a chegada do Antônio Conselheiro, lá em 1893, a cidadela de Canudos passa a crescer muito, crescer vertiginosamente, em poucos anos chegando a contar com 25 mil habitantes, como eu já tinha dito. E Antônio Conselheiro rebatiza o local de Belo Monte, apesar de estar situado num vale entre colinas, ele chama aquilo de Belo Monte. E o que acontece, né, com essa fundação de Canudos? A imprensa, o clero, né, a igreja e os latifundiários da região começaram a se incomodar com a nova cidade independente, que era uma cidade autossuficiente, né, e com a constante migração de pessoas e valores para aquele novo local. E aos poucos se constitui uma imagem de Antônio Conselheiro como um perigo monarquista, tá? Ou um monarquista perigoso, a serviço de potências estrangeiras querendo restaurar no país a forma de governo monárquica, né? E essa ideia foi difundida através da imprensa e essa imagem manipulada ganhou o apoio da opinião pública do país para justificar uma guerra movida contra os habitantes do Arraial de Canudos, tá? Então a gente tem aqui uma pequena cidade que cresce absurdamente de uma hora para outra por causa de uma pessoa, né? Uma pessoa que passa a ser um líder, que passa a ter um papel de líder, né? Uma pessoa do povo que passa a ter um papel de líder. Então, qual foi a situação social, tá? O governo da República, recém-instaurada, precisava de dinheiro para materializar seus planos e só se fazia presente no sertão, né? A República só se fazia presente no sertão através da cobrança de impostos, né? O período da escravidão, quando a abolição aconteceu, havia acabado poucos anos antes, né, no país, e pelas estradas e sertões, grupos de ex-escravizados vagavam pelas estradas e eles eram excluídos do acesso à terra e com oportunidades reduzidas de trabalho. Então, assim, né, como os caboclos sertanejos, essa gente muito pobre, essa gente paupérrima, se agrupou em torno do discurso de quem? De um peregrino, né, Antônio Conselheiro, acreditando que ele iria trazer prosperidade, ia libertar eles da situação de extrema pobreza ou garantir eles a salvação eterna em outra vida. Ou seja, hoje a gente tem esse conhecimento de que a região do Nordeste do Brasil, principalmente no interior, é uma região muito pobre. Naquela época era pior ainda, né? Muitos ex-escravizados já estavam livres e a abolição da escravidão no Brasil, ela não foi assistida após, né? Após a abolição acontecer, né? Os escravizados foram libertos e largados, né, por sua sorte, né?
A pessoa foi liberta e acabou, né? Acabou. Se vira. Era isso, né? Não houve um aparato social para reintroduzir o ex-escravizado na sociedade. Eles foram simplesmente largados. Muitos, inclusive, continuaram trabalhando nas fazendas dos seus senhores, né? Porque, né, se eles fossem embora, eles não iam ter onde morar, não iam ter o que comer. Então eles continuavam trabalhando lá. Né? Alguns bons senhores passaram a dar salários, né, e tal, mas foram pouquíssimos casos. Então, os ex-escravizados faziam parte dessa população pobre, dessa população carente, que estava desesperada, sem saber para onde ir. E de repente aparece, no meio do nada, uma figura, né? Uma figura de liderança, uma figura que está dando um acolhimento emocional e um acolhimento, uma esperança, né? Aquele cara consegue atrair essa pessoa para ele. Então, assim, né? E diante da extrema situação de pobreza no Nordeste, né? Diante da extrema situação de pobreza no Nordeste, foi fácil atrair essas pessoas, né, para o Arraial de Canudos, né, sob a liderança de Antônio Conselheiro, tá? Então, em outubro de 1896, acontece um episódio que ia desencadear a Guerra de Canudos. O que aconteceu? Antônio Conselheiro tinha encomendado uma remessa grande de madeira vinda da cidade de Juazeiro, que era a maior cidade mais próxima dali. No final vou mostrar um mapa para vocês. Era a cidade mais próxima, a cidade grande mais próxima da Arraial de Canudos. E Antônio Conselheiro tinha encomendado essa remessa de madeira lá de Juazeiro para construir a nova igreja, para construir a nova igreja de Canudos. Mas a madeira, ela não foi entregue. A madeira foi paga, a remessa de madeira foi paga, mas não foi entregue. Então começam a surgir boatos, rumores, de que os conselheiristas, né, ou seja, os seguidores de Antônio Conselheiro, iriam buscar a madeira em Juazeiro à força. E isso leva as autoridades de Juazeiro a enviar um pedido de assistência ao governo estadual baiano. E esse governo estadual baiano, eles mandam um destacamento policial de 100 praças, né, 100 soldados, sob o comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. E após vários dias de espera em Juazeiro, vendo que o rumor era falso, o destacamento policial decide partir em direção a Canudos em 24 de novembro. Esse foi o primeiro ataque a Canudos. Vocês continuam vendo a apresentação ou ela caiu? Eu recebi uma mensagem aqui. Não, tá visível, beleza ainda. Beleza. Então esse foi o primeiro ataque a Canudos, né? Uma tropa ali de 100 praças sob o comando de um tenente. Eles partem para Canudos. Só que essa tropa, ela é... Oi? Ah, eu vou. A Celeste tá apresentando. Deixa eu. Deixa eu botar aqui de novo, gente. Pera aí. E agora? Vocês estão vendo aí? Beleza. Maravilha, legal. Eu acho que eu travei aqui, minha câmera. Não? Travou não? Travou, né? Deixa eu ver aqui. Minha câmera travou de novo. Bom, vamos seguir, tá? Vocês estão vendo a apresentação, né? Beleza. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então,
Se estão me ouvindo e vendo a apresentação, tá ótimo, tá? Então, essa tropa, ela vai para Canudos, tá? Depois desse boato, eles vão para Canudos. Só que é longe, Canudos é longe de Juazeiro. Então, essa tropa ela é surpreendida durante a madrugada na cidade de Uauá pelos seguidores de Antônio Conselheiro, que estavam sob o comando de Pajeú e João Abade, que eram dois braços direitos de Antônio Conselheiro, né? E eles vinham como quem vinha para reza ou para guerra, sabe? E eles foram recebidos a bala pelos sentinelas, né, do Antônio Conselheiro. E passada várias horas de combate, o pessoal de Canudos que estava lá, né, comandados pelo João Abade, eles resolvem se retirar, deixando para trás um monte de gente morta. Então, apesar de uma aparente vitória, né, a expedição, né, a expedição dos praças mandados pelo governo da Bahia estava derrotada. Por quê? Porque eles não tinham mais forças nem coragem para atacar Canudos. E naquela mesma tarde, né, esses caras eles são surpreendidos, são atacados pelos caras de Antônio Conselheiro, e eles resolvem voltar. Só que antes de voltarem para Juazeiro, eles saqueiam e incendeiam o Uauá, né, e retornam para Juazeiro com um saldo de 10 mortos, né? Um oficial, né, e 7 soldados, 10 mortos, né? Um oficial, 7 soldados e os 2 guias. E mais 17 feridos. Então, de 100 pessoas, 27 se deram mal, né? 10 morreram e 17 feridos. Essas perdas, embora consideradas insignificantes quanto ao número, né, nas palavras do comandante, acabaram ocasionando a retirada das tropas. Então, assim, meio que subestimaram Canudos, mandaram 100 homens para lá, e depois eles né, foram abatidos, né, e depois eles retornam com medo, né. E aí que eles vêm de volta para Juazeiro e reportam o que aconteceu, né. E acontece a segunda expedição em janeiro, né, do ano seguinte. Essa foi em outubro de em novembro de 1896, né. Em janeiro de 1897 há uma segunda expedição do Exército da República para lá. Enquanto eles aguardavam uma nova investida do governo, os jagunços lá do Arraial de Canudos começaram a reforçar e fortificar os acessos ao Arraial, porque eles viram, né, que o Arraial de Canudos poderia ser atacado. Então eles falaram, bom, vamos reforçar todos os acessos à cidade, né? Vamos deixar protegido. Então eles começam a reforçar tudo, né? E enquanto eles aguardavam essa nova investida do governo, eles estavam fazendo esses reforços, e comandada pelo Major Febrônio de Brito, depois de atravessar a Serra do Cambaio, houve uma segunda expedição militar contra Canudos, né? Então Canudos é atacada novamente no dia 18 de janeiro, e ela é repelida novamente com pesadas baixas causadas pelos conselheiristas. Então, o exército do governo é derrotado pela segunda vez pelos conselheiristas. Só que o que aconteceu? Como que eles conseguiram derrotar novamente, tá? Os conselheiristas tinham se abastecido com as armas abandonadas e as armas tomadas dos mortos do primeiro ataque, né? Então, os sertanejos se mostravam pessoas de grande coragem e habilidade militar. Enquanto isso, o Antônio Conselheiro ele se ocupava da parte civil e religiosa de Canudos. O major, nessa época, né, na segunda expedição, a primeira foi com 100 homens. Na segunda foi comandada pelo Major Febrônio de Brito, ele foi com 250 homens. Eles partiram triunfantes, certos da vitória, mas voltaram derrotados novamente, né? Eles perderam mais de 100 soldados no segundo ataque. Olha aí, no primeiro ataque eles perdem 27 soldados, no segundo eles perdem mais de 100. Né? E o presidente na época, Prudente de Moraes, ele fica, né, igual o Gil do Vigor, do Big Brother, ele fica indignado e convoca para o comando uma nova expedição, uma terceira expedição,
comandada pelo Coronel Moreira César, né, aquele que tinha a rua lá em Niterói. E o Coronel Moreira César ele era famoso pela violência que ele utilizou na Revolução Federalista que eu falei na aula anterior, tá? Que acontece no sul do país. Então, a gente chega para a terceira expedição a Canudos, que acontece em março de 1897. O tempo foi menor, né? Então, em março de 1897, aqui no Rio de Janeiro, né, na capital do país, vamos lembrar uma coisa. Pessoal, olha só, se eu estiver indo muito rápido, vocês estiverem com alguma dúvida, me interrompe e pergunta, tá? Vocês estão livres para isso. Se vocês deixarem, eu vou falando direto aí. A terceira expedição, desculpa, a primeira e a segunda expedição, elas são expedições de soldados mandadas pelo governo do estado da Bahia. A primeira com 100 homens, a segunda com 250. Essas duas baixas, essas duas derrotas do exército foram tão grandes que elas chegam ao Rio de Janeiro. Elas chegam nos ouvidos do presidente da República. E aqui na capital do país, que na época era o Rio de Janeiro, diante das perdas e da pressão de políticos... Deixa eu ver que chegou gente aqui. A Yara está voltando, a Yara tinha caído. Com a pressão de políticos aqui na capital, né, que eles viam Canudos como um perigoso foco monarquista, boatos, né? O governo federal ele assume a repressão a Canudos. A repressão a Canudos, que antes estava sob a responsabilidade do governo do estado da Bahia, agora, na terceira expedição, em março de 1897, ela passa a ficar sob a responsabilidade do governo federal. Então, o governo federal assume a repressão e eles preparam a primeira expedição regular, ou seja, a primeira expedição oficial do Exército Brasileiro, cujo comando foi confiado ao coronel Antônio Moreira César, que era considerado pelos militares um herói do Exército Brasileiro. Ele era popularmente conhecido como corta-cabeças, por ter mandado executar mais de 100 pessoas a sangue frio na repressão à Revolução Federalista lá em Santa Catarina, lá no sul. Tá? A gente falou dele na aula passada, não sei se vocês lembram. E a notícia da chegada de tropas militares na região de Canudos, na Bahia, né, atrai para lá um grande número de pessoas que partiam de várias áreas do Nordeste. Para quê? Eles estavam... Várias pessoas, né, a chegada do Exército Brasileiro na Bahia atrai a atenção de várias pessoas do Nordeste, de várias áreas, para quê? Para ir em defesa do Homem Santo, para ir em defesa do Antônio Conselheiro, sabe? Não para ir em defesa do Exército Brasileiro, e sim em defesa de Antônio Conselheiro. E no dia 2 de março daquele ano, depois de ter sofrido pesadas baixas causadas pela guerra de guerrilhas, porque, gente, até chegar, tá, de Salvador para Canudos, eles tiveram que passar pelas serras da Bahia. E o exército de Canudos estava tão forte, tão determinado a defender o Arraial de Canudos, que eles fizeram ali uma operação de guerrilha. O que é uma operação de guerrilha? Pequenos grupos, né, armados, parados estrategicamente, né, escondidos, para pegar de surpresa o inimigo. Então, isso foi armado no caminho até Canudos, tá, para que fosse enfraquecida, né, qualquer tropa que tentasse chegar até lá. Então, no dia 2 de março, depois de ter sofrido essas baixas, né, através da guerrilha na travessia das serras, a força do exército, que inicialmente era 1.300 pessoas, eles chegam no Arraial. Então, não se sabe a quantidade de baixas, tá? Mas o exército era composto de 1.300 homens. Então, olha só, o primeiro ataque, 100 pessoas, o segundo ataque a Canudos, 250 pessoas, e o terceiro, 1.300 pessoas.
Só que desses 1.300 que saem de Salvador para até Canudos, muitos não chegam, muitos morrem, né? O exército sofre uma pesada baixa, né, até chegar a Canudos. Eles chegam até lá e o exército consegue, né, assaltar, né, consegue invadir o Arraial de Canudos. O coronel Moreira César, ele é morto em combate, tá? E o comando é passado para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo, que também tomba no mesmo dia. E abalada, né, a expedição do exército que foi para Canudos é obrigada pela terceira vez a retroceder, né? E entre os chefes militares sertanejos se destacaram quem? Pajeru e Pedrão, que era um apelido deles, que depois comandou os conselheiristas na travessia de Cocorobó, e depois foi Joaquim Macambira e João Abade, que eram pessoas ali que se destacavam no exército de Canudos. E o João Abade era braço direito de Antônio Conselheiro, e eles comandaram, e foi ele, o João Abade, que comandou os jagunços lá em Uauá na primeira invasão. Então, pela terceira vez, o exército é derrotado, né? Pela terceira vez, as forças do governo são derrotadas em Canudos. Eis que acontece no mês seguinte, em abril de 1897, né? Um pouco depois, tá? Em abril de 1897, no Rio de Janeiro, a repercussão da derrota da terceira invasão e da derrota da primeira invasão oficial do Exército Brasileiro, né, em Canudos, a repercussão da derrota foi enorme. Principalmente porque se atribuía, né, a Antônio Conselheiro a intenção de resgatar a monarquia. Então, os jornais monarquistas daqui do Rio de Janeiro, eles acabaram se aproveitando disso, né? E Gentil José de Castro, que era gerente de dois deles, desses jornais monarquistas, ele é assassinado. Então, o boato era tão grande de que Antônio Conselheiro era monarquista e queria restaurar a monarquia, que os próprios monarquistas no Rio de Janeiro acreditavam nisso e se aproveitavam para atacar a República, né? E Gentil José de Castro, que era, né, o dono de um desses jornais, né, ele é assassinado aqui no Rio de Janeiro. Oi, fala aí. Alguém falou aí? Não? Então, beleza. Então, em abril de 1897, o ministro da Guerra, que era o Marechal Carlos Machado de Bittencourt, ele prepara uma expedição sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, composta de 2 colunas, comandadas pelo general João da Silva Barbosa e a outra coluna pelo general Cláudio do Amaral Saveger. Ambas com mais de 4.000 soldados equipadas com as armas mais modernas da época. Canhões, tá? Invadiram Canudos com canhões, granadas, tudo de mais moderno que se tinha na época foi levado para Canudos, né? Para a quarta expedição, tá? Então, em junho de 1897, o primeiro combate acontece em Cocorobó. E em 25 de junho, né, com a coluna do general Saveger, né, no dia 27, depois de sofrerem perdas consideráveis, os atacantes chegaram a Canudos, tá? Então, o primeiro combate foi no dia 25 de junho, em Cocorobó, com a coluna do general Saveger, e no dia 27, depois de algumas perdas consideráveis, o exército que estava atacando chega a Canudos. E durante os primeiros meses, essa quarto ataque durou meses, tá? Durante os primeiros meses, as tropas conseguem um resultado um pouco melhor. Os sertanejos estavam muito bem armados, com armas também abandonadas pela expedição anterior, e o exército não tem a estrutura necessária para alimentar a tropa. E o exército brasileiro começa a passar fome, né? Então, o exército de Canudos passa a se aproveitar disso. Pô, o exército do governo está passando fome, vamos se aproveitar disso. Só que, em agosto de 1897, o próprio ministro da Guerra,
o Marechal Carlos Machado de Bittencourt, ele pega e ele vai por sertão baiano e ele se instala em Monte Santo com o intuito de colocar um fim ao caos que estava acontecendo no abastecimento das tropas. E Monte Santo, na Bahia, passa a se tornar a base das operações do Exército Brasileiro contra Canudos. E em setembro de 1897, após várias batalhas, a tropa conseguiu fechar o cerco, a tropa do Exército Brasileiro, né, do governo, consegue fechar o cerco sobre Arraial, do Arraial de Canudos. Antônio Conselheiro morre no dia 22 de setembro, supostamente em decorrência de uma disenteria, né? E após receber promessas de que a República garantiria a vida, né, uma parte da população sobrevivente se rende com uma bandeira branca, enquanto um último reduto de resistência na praça central do povoado aguenta. E apesar das promessas, todos os homens presos, todos os habitantes de Canudos que foram presos, e também grupos de mulheres e crianças, acabam sendo degolados em uma execução sumária que se apelidou de gravata vermelha, né, por causa dos cortes nos pescoços. E com isso a Guerra de Canudos acaba, né, a Guerra do Canudos termina e acaba se constituindo num dos maiores crimes já praticados no território brasileiro. Em outubro de 1897, o Arraial resistiu, né, até o dia 5 de outubro, quando morreram os 4 últimos defensores do Arraial. Todo mundo ficou lá até terem sobrado 4 pessoas. O cadáver de Antônio Conselheiro, que já havia sido, né, enterrado, foi exumado, a cabeça dele foi decepada à faca, né, e no dia 6, quando o Arraial foi arrasado e incendiado, né, o exército registrou ter contado mais de 5.200 casas. Então, o Arraial era enorme. Foi feita uma contagem de quantas casas haviam ali, tá? Então, a Guerra de Canudos termina nessa carnificina, né? E o resultado da guerra, né, foi que o conflito, né, ali de Canudos, ele mobilizou aproximadamente 12 mil soldados vindos de 17 estados brasileiros, distribuído em 4 expedições militares. E em 1897, na quarta invasão, na quarta incursão, os militares incendeiam o Arraial de Canudos, matam grande parte da população e degolam centenas de prisioneiros. Se estima, né, que morreram ao todo por volta de 25 mil pessoas, culminando com a destruição total da povoação. Eu vou mostrar para vocês umas fotos do local, algumas imagens, e quem quiser participar, quem quiser falar, tá, pode ficar à vontade. Eu até gostaria que vocês participassem e falassem um pouco. A gente ainda tem uns 15 minutos de aula. Esse aqui é o mapa ali da região da Bahia, tá? Se vocês verem ali embaixo, né, bem embaixo da imagem, tem uma perninha ali, que é onde fica Salvador. A tropa, né, do exército brasileiro chega a Salvador, passa ali pelo aquele pontinho ali que está escrito Serrinha. Foi ali que o exército, na terceira invasão, o exército composto de 1.300 homens, foi ali que eles foram abatidos pela guerrilha, tá? Depois teve o povoado de Queimadas e Monte Santo foi onde o general do exército, né, o ministro da guerra, ele funda ali a base, né, de operações do exército contra Canudos, ali em Monte Santo. Mais acima, bem acima do mapa, vocês conseguem ver Juazeiro, o Auá, onde foi a primeira batalha, e o pontinho vermelho é Canudos. Então, pessoal, Salvador, né, nessa época, né, 1896, 97, já é uma cidade grande, né? Salvador já é uma cidade com mais de 300 anos, né? Foi a primeira capital do Brasil, né?
Nessa época, a capital já era no Rio de Janeiro, mas Salvador já havia sido a primeira capital do Brasil, então já era uma cidade grande, né? E você vê então que a distância de Salvador para Canudos é uma distância bem grande. Juazeiro já é quase fronteira com Pernambuco, tá? Então, daí a dificuldade de se chegar no interior, tá? E um medo, uma ameaça da República, né? Um medo que a República tinha de uma ameaça monarquista vindo de uma cidadezinha pequena só aconteceu pela grande popularidade que Antônio Conselheiro tinha sobre as pessoas, né? E essa popularidade dele é válida a gente estudar essa popularidade dele, porque era um homem do povo, né? A questão de Canudos não era só uma atração que um homem criou, que um homem gerou nas pessoas. Canudos é uma experiência social, uma experiência de autogestão. Canudos não dependia de nenhuma outra cidade. Canudos era um arraial autossuficiente, né? Que com um exército próprio, que conseguiu derrotar o exército do governo 3 vezes. A primeira com 100, a segunda com 250 homens e a terceira com 1.300. Eles conseguiram derrotar 3 vezes. A quarta vez, o governo teve que ir com força total, 4.000 homens, com canhões, né? Então, assim, ainda houve uma promessa do governo republicano de que as vidas seriam poupadas e que não aconteceu. Então, o governo ataca um povoado pacífico, que era armado apenas, né, por querer se defender, visto que o primeiro ataque, tá? O primeiro ataque a Canudos foi um sucesso, né, do ponto de vista dos defensores, né? Canudos conseguiu se defender do primeiro ataque contra 100 homens, 27, né, 10 mortos e 17 feridos. Mas o primeiro ataque não foi defendido com armas de fogo. Foi defendido com ferramentas de agricultores, com enxadas, chicotes, porretes para controlar gado, forquilhas, ancinhos, ferramentas de agricultura, ou seja, ferramentas de trabalho usadas na guerra, usadas em combate, tá? E ali, se aproveitando dos mortos, eles conseguiram pegar armas de fogo, que foi essencial para o segundo ataque, que conseguiram mais armas de fogo, que foram essencial para o terceiro e daí em diante para o quarto. Mas não tinha como combater 4.000 homens, né? Então, com essa foto, essa imagem de mapa, a gente consegue ver a dimensão que a Guerra de Canudos levou, tá? Pessoal, essa daí é um desenho, tá? É uma ilustração que mostra Canudos antes da guerra, tá? Vocês podem ver que é um povoado muito grande, tá? Parece que é pequeno e tal, né? Sente falando. A primeira vez que eu li sobre Canudos, eu imaginava algo muito pequeno, né? Mas não, tá? É isso daí extremamente grande, tá? Muitas casas. Mas coisa assim, bem de interior mesmo, tá? Essa é uma ilustração. Eu vou passar para a próxima, que é uma fotografia, tá? E vou voltar um pouco para a gente tentar comparar. Essa é uma fotografia de Canudos, uma fotografia Canudos em 1897. É uma foto de Flávio Barros, que ele era fotógrafo do Exército, né? Essa é uma qualidade de fotografia de 1897, final do século XIX. Mas vocês conseguem ver lá no fundo da foto, na parte de cima, as mesmas casinhas que a gente vê nesse desenho, né? Nessa ilustração, né? São as mesmas casinhas, tá? E essa é a foto real, né? A imagem anterior é um pouco mais romantizada, para ilustração, né? Dá até para parecer assim, legal, né? Viver aí, mas a questão, a miséria era muito maior, tá? A pobreza ali era muito maior. E as pessoas não se importavam em viver ali. Ali você tinha comida, ali você tinha segurança, ali você tinha amparo,
né? Amparo social e amparo espiritual, tá? A próxima foto são mulheres e crianças, seguidores de Antônio Conselheiro, que foram presas durante os últimos dias da guerra. Lembra que eu falei para vocês, né, que diante de uma promessa uma promessa que a República fez de que as pessoas seriam poupadas, né, de que a vida das pessoas seriam poupadas, as pessoas se entregaram, né? Foram essas pessoas que estão na foto, mulheres e crianças. Pessoal, eu quero trazer isso para vocês. Que ameaça essas pessoas, né, são para soldados do exército, né? Pessoas que já se entregaram, né? Homens e mulheres pobres, crianças, né? E que não são ameaça nenhuma para um exército, né? E todas essas pessoas foram mortas. Todas essas pessoas já tinham se rendido e foram mortas, né? Poucos ainda resistiam na praça central de Canudos, tá? Mas a grande maioria dessas que estão na foto já, né, foram mortas. Essa é uma caricatura que circulava no Rio de Janeiro, uma caricatura de Antônio Conselheiro. Você vê que ele tá... Deixa eu ver se tem mais. Não tem mais, essa é a última foto. Você vê que ele tem essa figura aí, né, vestindo a sandália, vestindo trapos longos, cabelo comprido, barba comprida, portando um cajado. Do lado dele, homens carregando bacamartes, né, armas de fogo. E esses homens têm uma aparência meio engraçada, né? E nessa foto, o Antônio Conselheiro tá com a mão estendida para uma mulher. Essa mulher, ela é a representação alegórica da República, tá? Como era representada na Europa, em pinturas, tá? É representada por uma mulher, mais ou menos com essa aparência, com esse tipo de roupa. E o que essa caricatura representa aí, né? É como se Antônio Conselheiro estivesse barrando a República, né? Tivesse impedindo a República de chegar até ali, tá? Se vocês procurarem no Google por imagens de Antônio Conselheiro, vocês vão ver a foto dele morto e tal, né? Não é tão chocante a foto, mas, né, procura quem quiser. Mas vocês vão ver várias ilustrações, vários desenhos de Antônio Conselheiro. Todas essas todas essas ilustrações de Antônio Conselheiro, ele é representado assim, tá? Com uma roupa longa de pano, carregando um cajado, cabelo comprido e barba comprida. Sempre com visual bem desleixado, tá? Eu não sei a religião de vocês, né, que estão assistindo a aula aqui, mas essa figura se assemelha a quem? Né? Um homem vestido, né, com roupas de pano comprida, cabelo comprido, barba comprida. Pode responder no chat, se não quiser responder, né, falando, pode responder no chat. Quem esse homem lembra, né? Tranquilo, Rafael, né? Gabriel respondeu aí, né, cara? Lembra Jesus, né? Então, o que vocês acham, né? Essa representação, né? De representar. Ele realmente, Antônio Conselheiro tinha essa aparência assim, tá? Ele, né? Se você ver a foto, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver a foto dele morto, né? E tal. Ele tinha cabelo e barba comprida. Mas as ilustrações mostram ele sempre perto de algum ramo de planta, né? Se vocês compararem a ilustração feita dele com ilustrações bíblicas de Jesus, são bem parecidas. Para mostrar o quê? A imagem dele como um homem santo, como um homem salvador, como um homem de origem humilde que morreu, né? Morreu durante um ataque de representantes do governo. Se a gente pegar a história de Jesus Cristo, né, e a forma como ele morreu, a forma como ele foi perseguido, né, e a história de Antônio Conselheiro, ela é parecida, né? Vamos pegar aqui, eu não sou religioso, né? A minha religião não é cristã, mas
Eu estudei, tive uma criação cristã, então eu conheço a história, né? Jesus pregava, né, uma igualdade social, né? Ele combatia socialmente, né, autoridades da época, era o Império Romano. Ele ajudava os pobres, ele ajudava os necessitados, né? Ele tinha uma, se a gente, o pessoal costuma falar hoje, né, que seria chamado de comunista aí, né? Mas ele tinha, sendo anacrônico, né? Jesus tinha ali uma postura bem progressista, né? Hoje, né? Ele ajudava os pobres, ajudava. Ele não tinha, né? Não via distinção. Ele ajudava os pobres, ajudava quem necessitava. E por isso ele foi perseguido pelos romanos. Né? Ele fazia parte de uma etnia que era perseguida na época, né? Ele era judeu. Ele fazia parte de uma etnia que era perseguida na época, né? Então ele foi perseguido pelo governo da época, né, que eram os romanos, e ele foi morto por isso. Ele foi morto, né, e todo o grupo dele foi perseguido. Daí surge o cristianismo e tal, e vai. A história de Antônio Conselheiro é parecida, né? Ele passa a ser um homem num local pequeno que atrai seguidores, assim como Jesus atraiu seguidores. Ele atrai seguidores para ele, né? Que ele dava um conforto social, um conforto espiritual, assim como Jesus. E ele também foi atacado pelas forças do governo, né? Então, ainda hoje, tá? A figura de Antônio Conselheiro no Nordeste do Brasil, na Bahia principalmente, na região hoje onde na época ficava Canudos, ele tem uma importância tanto religiosa quanto social também. Né? Ele é uma figura de resistência. Né? Ele é uma figura religiosa importante para mostrar essa necessidade de se acolher espiritualmente a pessoa, né? Essa necessidade de acolher socialmente também, mas ele também é uma figura de representação de resistência também, né? De resistência contra a opressão e contra maus tratos, né? Contra a força, né, desnecessária, né, contra o povo, né? Então, ele é essa figura, tá? Então, deu o tempo certinho, tá? Essa foi a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, ela cai bastante nas provas, tá? Eu vou, assim como nas outras aulas, eu vou disponibilizar o vídeo no YouTube hoje mesmo, ou mais tardar amanhã, e esse slide também para vocês se guiarem, tá? Eu vou colocar também lá no Google Classroom. Pessoal, de qualquer outras aulas, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa lá no Google Classroom ou aproveita e manda mensagem lá. Eu não sei se todos estão no. Acho que todos estão no grupo lá do WhatsApp, né? Da sala de aula. Manda dúvida para lá também, que eu tô sempre vendo lá e respondo, tá? Mas é importante vocês estudarem Canudos, tá? Na aula que vem, eu vou falar do contestado, que é um pouco menor, tá? E então eu vou aproveitar que é um pouco menor e vou dar alguns exercícios, tá? A Guerra do Contestado acontece em Santa Catarina e no Paraná, no sul do Brasil, tá? Ela é um pouco menor que, né, é um pouco menor que Canudos. Então, na aula que vem eu vou falar do contestado e dar alguns exercícios sobre a Revolução Federalista e a Guerra de Canudos. Vou tentar pegar questões do Enem, porque cai, tá? Cai bastante. E a gente vai falar do contestado e depois, na aula seguinte, a revolta da vacina e a gente já vai seguir para Revolução de 30, que dá início à Era Vargas, que cai bastante nas provas do Enem, tá? Então, pessoal, dá uma olhada no vídeo depois. Quem chegou atrasado na aula, assiste o vídeo. Eu vou deixar essa apresentação do PowerPoint lá no Google Classroom também. E qualquer dúvida, pessoal, não deixa de mandar mensagem. Pode deixar mensagem lá no Classroom e pode mandar pelo WhatsApp também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixa eu só tirar um print da tela para presença, tá? Para saber todo mundo que estava aqui hoje. Só um instantinho.
Que aí eu libero todo mundo. Beleza, pessoal. Até semana que vem. E manda dúvida, pessoal. Se tiverem dúvida, manda mesmo, beleza?